Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Porto da Paz. A gente atrasou um pouquinho, mas já estamos no ar. E aí nós vamos agora chamar a nossa companheira Lair, que é ela que vai fazer o trabalho aqui com a gente hoje. Lair? Oi. Agora, e aí? Agora Tá você me vendo? apareceu. Tudo Que acho que jóia. a câmera estava ao contrário. Tivemos um Boa noite. imprevisto aí. Boa noite. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Nós tivemos um imprevisto, mas já está resolvido. Tá? E aí agora... Com a emoção. Mas tudo no final sempre dá certo, né? Então, a gente vai aí para a nossa live, com você aí falando aí A Ilusão do Discípulo, não é? Capítulo 24 do livro Boa Nova, tá? Então, eu desejo para você um excelente trabalho, muita luz, muita paz, e vamos fazer a nossa prece. O que você prefere? Eu faço inicial, você a final? Pode fazer iniciar. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, silenciando os nossos corações, a nossa agitação pelo imprevisto, fechando os nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento, agradecendo ao Pai Maior a oportunidade de estarmos aqui, da realização deste trabalho, do aprendizado, rogando sempre a presença de nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que nos coordena, nos intui, nos guia pelos caminhos do bem, do auxílio ao nosso próximo. Que todos que aqui se encontram presentes sejam envolvidos em muito amor e muita paz, e aos amigos que assistirão depois a este momento, este aprendizado, que recebam o mesmo amor, a mesma paz e as mesmas luzes de serenidade do nosso Mestre Jesus. Gratidão, Pai amado, pela oportunidade da vida e do trabalho a ser realizado. Que estejamos sempre juntos, com o mesmo propósito. Esteja conosco, Mestre querido, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, amém. Amém. Que seja. Agora é com você. Que Jesus nos conduza, nossos amigos também me deem dicas, né? Com certeza. Boa noite a todos. Então, como Neiva falou, nós estamos no capítulo 24, a ilusão do discípulo. E vai falar sobre Judas. E até então, né, que nós temos estudado o livro Boa Nova, a gente vai percebendo que Humberto de Campos vai retratando cada discípulo, né, cada apóstolo, além dos fatos que aconteceram, né, com Jesus, das situações. E nós já vimos, né, nós vimos Madalena, nós vimos Pedro, nós vimos Bartolomeu, nós vimos Tomé, cada um com sua característica. E parece que é como se a gente pudesse se identificar, né? Parece que eles ressaltam uma característica em cada discípulo, de forma que a gente possa se identificar e ver, né, o que aconteceu, né? E no capítulo 5º, que fala sobre os discípulos, Humberto de Campos já nos traz uma dica sobre quem é Judas. No finalzinho do capítulo, Jesus começa a fazer as pregações dele, né, para os próprios apóstolos. E aí, Judas, todos ficam inebriados, né, com as palavras de Jesus. E Judas é o primeiro a despertar. E aí ele fala, mas para implantar o reino, a gente precisa de dinheiro, né? Não tem como fazer as coisas sem dinheiro. E aí Jesus conversa, né, fala com ele. E depois eles conversam
e Judas fica com essa função de ser tipo um tesoureiro, de arrecadar os valores e guardar. E no finalzinho, Jesus ainda fala assim, Judas, cuidado com o peso da moeda, para você não tombar, né, com a sacolinha, né, porque ele ficava com a sacolinha, cuidado para você não tombar com o peso da moeda. E finaliza o capítulo dessa forma. Então, nós temos uma dica, Humberto de Campos já nos dá, de que é, né, a característica de Judas. Judas é materialista, ambicioso, né, ganancioso. E hoje nós vamos ter mais detalhes. O capítulo já começa falando assim. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. O que seria essa chuva de flores? É justamente aquela passagem da entrada de Jesus no burrinho de Jerusalém, né? Acho que um dia, ou talvez 2 antes da crucificação. Essa passagem, nesse momento, já estava circulando uma fofoca muito grande na cidade sobre tudo que Jesus havia fazendo, sobre as curas que Jesus já havia curado, os paralíticos, cego de nascença, já havia levantado Lázaro do sepulcro. Então, isso tudo já tinha percorrido na cidade, então todos já estavam sabendo. E quando Jesus entra com o burrinho de Jerusalém, é aquela festa. Todo mundo, o povo apaixona Jesus, aplaude, joga flores, tecidos, presentes, e ele passa por cima do burrinho de Jerusalém. E essa passagem, que está em todos os evangelhos, né, no Novo Testamento, também está prevista no Antigo Testamento. Né? Mais de 1.500 anos antes de Jesus, né, porque o Antigo Testamento foi feito mais ou menos 1.500 anos antes de Jesus. Né? E já os profetas, naquela época, já tinham previsto isso, né? Porque segundo as profecias que foram intuídas, obviamente, por Jesus e pela espiritualidade, que nós vemos como a espiritualidade se comporta, né? Sempre gerindo tudo. Nós vemos nos livros A Caminho da Luz, vemos também Brasil Pátria Amada, como ela está por trás de tudo. Então, a espiritualidade, juntamente com o nosso Jesus, intuiu os profetas, e aí dizia que, justamente para aquela ideia, fortalecer aquela ideia de Deus único. Então, eles diziam que o Messias ia chegar, que era o Messias que ia fazer curas, que ia ter essa passagem de Jerusalém, no burrinho de Jerusalém, ele ia se apresentar, que ele ia ser ovacionado. Então, essa passagem também está no Antigo Testamento. E os livros dizem, alguns livros dizem que se trataria de um Messias sofredor, e outros livros falam que, como o livro de Zacarias, né, 9:9, fala que seria um Messias sofredor, e outros que seria um Messias guerreiro. Então, esse era o ensinamento passado para todos. Lembrando que naquela época não tinha livro, não tinha, como hoje nós temos o nosso Novo Testamento, Antigo Testamento, tudo compiladinho, né, com os versículos. Naquela época não tinha, pouquíssimas pessoas sabiam ler, né? Pouquíssimos os escribas eram que escreviam, e quem interpretava eram os doutores da lei, e repassava esse ensino oralmente para as famílias, e cada membro da família repassava e ia repassando para os descendentes. Era assim que funcionava. Então todos tinham essa ideia de que iria chegar o Messias, e que o Messias ia libertar o povo, o Messias guerreiro que ia libertar. Só que, por outro lado, a Jerusalém, a Judéia toda, estava sob o domínio do povo romano, do Império Romano, que Roma invadiu e falou assim, olha, eu vou invadir, né, vou tomar conta das fronteiras, porque naquela época tinha muita guerra, as invasões dos bárbaros, vou tomar conta das fronteiras, vocês ficam com sua religião, mas tem uma coisa, vocês vão pagar impostos. Então, e eram impostos extorsivos. E, além disso, eles eram muito violentos. Né? Como a gente vê nas passagens dos filmes, a gente vê aquela mesma passagem dos pais de Estevão, como o pai é maltratado pelos soldados romanos. Né? Ele passa, não dá bom dia, ele recebe uma porrada.
Aí no dia seguinte, ou logo depois, ele volta, ele passa a dar o bom dia, recebe outra porrada de novo. Então, tudo isso fazia com que o povo odiasse os romanos, né? E principalmente também por conta dos impostos. Tanto é que tem aquela passagem, né, que perguntam para Jesus, Jesus, devemos pagar impostos a César? Então Jesus fala, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então eles odiavam, porque tinham que pagar os impostos. Então, quando Judas, que recebeu toda essa educação, né, espiritual, que está ao lado de Jesus e acompanha Jesus, e quando entra em Jerusalém e vê Jesus sob o burrinho, e vê toda aquela movimentação do povo, então Judas, ele se fascina, os olhos dele brilham, e ele fica com aquilo na cabeça, nossa, Jesus realmente é o Messias. E ele imaginava que Jesus ia libertar o povo de Israel dos romanos, como todos imaginavam naquela época. Ele imaginava que Jesus seria, então, como se fosse um revolucionário, porque na cabeça deles, o reino de Deus, que hoje a gente sabe que o reino de Deus é o reino espiritual, está dentro do nosso coração, naquela época, eles imaginavam que era um reinado físico, era um trono, que era o poder mesmo. Então, quando se falava reino de Deus, ele imaginava uma guerra, porque naquela época tudo era na base da ponta da espada. Então, eles imaginavam que o Messias, que no caso seria Jesus, ele iria libertar o povo e tirar o jugo romano, né, o domínio do Império Romano, com a força, com a espada. Então, quando ele viu Jesus, caiu meio que essa ficha do ensinamento, né, que todo mundo tinha naquela época. Sim, tanto é que essa questão do reino de Deus, que lembrem também que a mãe de João e de Tiago vira para Jesus e fala, o reino de Deus, o reino dos céus. Então, eu vou te pedir um favor, Jesus, coloque meu filho sentado à sua direita e o outro sentado à sua esquerda. Porque eles tinham realmente esse pensamento do reinado físico, né, do trono material mesmo. Então, quando Judas vê isso, então os olhos dele brilham, né? Então, ele cria essa coisa na cabeça. Né? E como ele gosta do poder, é ganancioso, tem toda essa característica que Humberto já nos diz, então ele coloca muitas fantasias na cabeça. E aí, ele tinha isso na cabeça, não, vamos me libertar do reino do Império Romano. E, por outro lado, tinha um exemplo de Jesus que convivia com ele esse tempo todo, esses 3 anos, mais ou menos. Então, ele via que Jesus era um poço de candura, de brandura, de mansuetude. E Jesus era puro amor. A conversa de Jesus é perdão, é caridade, é ajudar o próximo. Então, ficava um conflito, meio que um conflito, né? Sim. Como é que vamos ter que colocar, né? Vamos tirar os romanos do poder, mas assim, não estou vendo como é que é isso, que se Jesus é tão bom, tão doce, tão amoroso, caridoso, né? Não é, sabe, não é meio compatível. Como que vai ser isso? Como é que Jesus vai fazer essa libertação, né? E na cabeça dele é na espada. Imagine Jesus segurando uma espada. Então ficava esse conflito na cabeça dele. E também outra coisa, ele via Jesus só com gente pobre, né? Com os necessitados. É Jesus com os cegos, é Jesus com os paralíticos, é Jesus com as prostitutas. Então ele também via que não estava muito com o poder, né? Jesus não estava com o poder, né? Com as pessoas de poder, com as pessoas de título, de cargos. Então esse é mais ou menos um panorama. E nós vamos ver isso bem retratado no diálogo que ele vai ter com Tiago. Então vamos começar o texto. Então o texto começa assim. Jesus havia chegado a Jerusalém sobre uma chuva de flores, que é essa passagem. Laê, desculpa eu te interromper. Antes de você começar o texto, é porque como a gente entrou tarde, a gente vai ter que ter um controle do horário por causa do nosso horário da mediúnica. Tá? Aí só para você, para a gente conseguir até umas 7h15, mais ou menos, a gente conseguir encerrar. Será que Sim, vou fazer mais. Desculpa, tá? Virar aqui nos 30. Sim, então. Tá bom. Então,
voltando. Então, começa o texto assim, é a passagem, a entrada de Jesus com o burrinho de Jerusalém. Logo após essa entrada, momentos depois, no final da tarde, Judas tem uma conversa um diálogo com Tiago. E é justamente isso aí que nós estamos, essa introduçãozinha que eu fiz, né? Então, Judas estava bastante inquieto, né? Se ele se virar nos 15. Judas estava bastante inquieto, né, com esses pensamentos, e Tiago bem tranquilo e sereno. E aí Judas fala para ele assim, mas Tiago, não acha que o mestre é demasiadamente simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão? Quer dizer, será que você não acha que Jesus é um pouco devagar, um pouco mole, assim, um pouco lento? Como é que ele vai tirar o jugo, né, o império, né, com toda essa característica que Jesus tem? Né? E aí Tiago fala, poderias admitir no mestre disposições destruidoras de um guerreiro no mundo? Né? E aí ele responde, não tanto assim. Ainda hoje tive a atenção reclamada dos doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levada a feito entre as pessoas ignorantes e desclassificadas. Então ele fala assim, olha, Jesus está sempre andando com pessoas que não vão, né, promover essa mudança. Pessoas que não têm dinheiro, pessoas que não têm, pessoas humildes, pobres. E aí Tiago fala, o Messias, porém, vinha efetuar a verdadeira revolução, edificando o reino sobre os corações e as almas. E Judas insiste. Como é que ele pode fazer? Ele precisa, para ter essa mudança, precisa de homens de poder. Né? Precisa de cargos, de títulos, das autoridades. E Jesus não está com essas pessoas. Jesus só dá atenção para os cegos, para os necessitados. Né? E aí Tiago continua. Mas Jesus disse que o seu reino não é deste mundo. E Judas insiste novamente. Diz que acha que Jesus está muito devagar, muito lento, muito inerte. Né? Que ele não se empolga, mesmo com todo o sucesso, digamos assim, que ele estava tendo, não estava se empolgando com isso. E aí Tiago fala novamente. Olha, é porque Jesus disse que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. E aí Judas continua. E aí Tiago fala, olha, Judas, veja lá o que você vai fazer. Porque quem sabe de tudo é Jesus. Ele que é o mais sábio, mais amoroso que todos nós. Você vai se meter com as coisas da terra, cuidado para não virar a mão do escândalo. Mais ou menos isso que Tiago fala. Então, nesse diálogo, nós vimos muito assim, que Tiago, ele reflete os ensinamentos de Jesus, né? Nós vemos que os dois conviveram com Jesus 3 anos, mais ou menos. E, no entanto, Tiago absorveu os ensinamentos e Judas não absorveu os ensinamentos. Então, nós lembramos da parábola do semeador, né? Jesus lançou as sementes, mas só que Judas não se esforçou, não mudou, se modificou para poder absorver e refletir. Então, esse aí nós já temos a nossa primeira reflexão, que muitas vezes nós frequentamos o centro, né? Nós assistimos live, né? Nós tentamos nos espiritualizar, mas nós não nos modificamos por dentro. Nós não, porque não basta só você frequentar, você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que se modificar. E aí a importância do autoconhecimento, da reforma íntima, da gente ir descobrindo quais são as nossas falhas, nossas imperfeições, para ir domando, né? Como fala a passagem do bom espírito. E aí, depois desse diálogo, Judas fica muito inquieto, vai dormir, fica ansioso, né? Fica com aquelas agitações no pensamento, não dorme direito, tem uma noite ruim. E aí a gente até ontem estava lembrando, né, desde a semana passada a gente está falando da questão 459 lá no curso do MEP.
que os espíritos, na verdade, eles não influenciam, na verdade, ele que nos dirige. E aí ficamos pensando, né? Com que tipos de espíritos estavam acompanhando Judas nessa noite que ele teve, né? Porque se os pensamentos dele eram de tomar o poder, de passar por cima dos ensinamentos de Jesus e correr na frente para poder pegar o império, né? O jugo do Império Romano, de assumir cargos, que tipos de espíritos que estavam acompanhando ele? E aí fica, né, nossa reflexão, que os nossos pensamentos que vão direcionar os nossos sentimentos, os nossos propósitos de vida, que vai direcionar quem nos acompanha, né? Quem serão os espíritos que vão nos acompanhar. E aí Judas tem essa noite intranquila, e ele fica pensando muito em no dia seguinte procurar o Sinédrio, né? Ele pensa que ele vai ter a nomeação dele para oficial, porque na cabeça dele ele teria um alto cargo, que era isso que ele estava bastante interessado, e Jesus ia ser temporariamente preso, e depois ele ia dar o trono para Jesus depois que tudo se acalmasse. Então ele vai lá, quando ele acorda, ele vai lá no Sinédrio e vai conversar com Caifás. E essa conversa com Caifás está retratada no livro Lázaro Redivivo, também psicografado por Chico Xavier. Nessa conversa, não dá nem para detalhar muito, mas a gente vê que Caifás fica meio que massageando o ego o tempo todo de Judas, né? E faz a proposta dele assinar os documentos, né? Porque para ter um processo, né, para prender Jesus ou prender qualquer pessoa, como foi preso Estevão, era necessário haver um processo. Para ter o processo era necessário uma denúncia. Então era necessário que Judas fizesse essa denúncia. E aí Caifás diz a Judas que não se preocupasse, que Jesus ia ser preso temporariamente, enquanto as coisas se acalmavam, porque Jesus era por amor, Jesus mal sabia se defender, então era melhor mesmo que ele ficasse preso, e depois que tudo se acalmasse, que tivesse dominado, né, os romanos, e por enquanto, temporariamente, Judas assumiria um alto cargo, depois disso aí, eles soltariam Jesus e dariam o trono para Jesus governar. Essa foi a conversa que Caifás teve com Judas. E aí, Judas acreditou, claro, né, porque era a coisa que ele mais queria na vida, né? Como muitas vezes nós colocamos coisas nas nossas cabeças, nos nossos interesses, nos nossos caprichos, que às vezes nós ficamos encegueirados querendo uma coisa, né? Às vezes, porque eu quero me casar com uma fulana de tal. E aí fica com aquele pensamento e aquilo, e volta a sua vida e se direciona tudo para aquilo, naquela ilusão, esquecendo de toda a realidade. Então foi mais ou menos o que aconteceu com Judas. E só que Judas, quando as coisas... Ele recebeu o valor do dinheiro, né? Da bolsinha de dinheiro que Caifás deu. E aí entregou o Cristo, né? Como todo mundo já sabe. Deu o beijo. Jesus foi preso, né? Mas só que Judas começou a ver que as coisas não estavam como combinado. E Jesus estava sendo humilhado, estava sendo, né, escarnecido. E aí caiu meio que a ficha de Judas, e Judas volta lá, no Sinédrio, para falar com Caifás, com os doutores da lei que estavam lá. E aí já estava desesperado, porque Jesus já estava para ser crucificado. Então Judas volta, devolve o dinheiro, fica de joelhos, chora, pede ajuda, porque ele havia feito uma coisa com uma pessoa inocente, que era Jesus, que não merecia. E aí eles dão risada de Judas. E dizem que não tem nada a ver, que era um problema de Judas. Como quem diz assim, que eu com isso. E aí Judas vê a crucificação. E aí começa a sentir, né, aquele remorso pesado. E ele fala, Humberto de Campos, né, um oceano de dor. Ele sente muita dor, porque ele amava muito Jesus. Porque na cabeça de Judas, ele não estava traindo Jesus, ele estava acelerando as coisas para obter
o poder, né? Tirar o poder dos romanos. Não estava atrás de Jesus. Então, quando ele vê aquilo, ele se sente muito mal, com remorso, e pratica o suicídio. Essa é mais ou menos a história. E sobre a questão da culpa, né, e do remorso, nós tivemos o domingo passado, aquela palestra belíssima com a Daniela, né? E ela explicou bastante, né, que fica as leis de Deus gravadas na nossa consciência e tudo passa sob o crivo dessas leis. Então, tudo que é em desacordo com as leis, nós temos culpa, nós temos remorso. E Judas ficou preso, né, tipo uma prisão dentro de si mesmo. Ele desencarnou, ele se suicidou, desencarnou e ficou preso nos próprios tormentos morais decorrentes da consciência. E ficou bastante tempo assim, até que foi resgatado pela Mãe Maria, Mãe de Jesus. Então, nós vemos que, apesar de tudo que aconteceu, né, com Judas, né, da traição, né, que no caso, na verdade, ele que se enganou e se iludiu e se traiu, porque imaginou coisas que não aconteceram, que não eram reais. Apesar disso, Jesus amava muito Judas, Jesus já sabia de tudo. Quando o Judas foi dar o beijo, ele já virou para Judas, e isso Emmanuel nos conta naquela coleção Fonte Viva. Jesus fala para Judas, amigo, aqui viestes. Então ele fala amigo, como se ele desse a última chance para Judas voltar atrás. Como se ele dissesse, olha, sou seu amigo, não esquece, para aí, não, continua. Jesus sempre amou Judas. As últimas palavras de Jesus na cruz, socorre Judas. Judas foi, depois que ele desencarnou, foi socorrido por Maria. E Humberto de Campos nos conta, no livro Crônicas de Além do Túmulo, já Judas, no ano de 1935, um espírito já evoluído e já trabalhando com Jesus, na equipe espiritual de Jesus. Então nós temos esse ensinamento. Independente do que nós fazemos, se nós nos arrependemos, Jesus está sempre do nosso lado. Independentemente da atitude, porque uma coisa, como ele sempre fala, uma coisa é a atitude, o que a pessoa faz, uma coisa é o que a pessoa é. Jesus fala que não quer a morte do pecador, mas a do pecado. Ele quer a nossa reabilitação quando nós nos perdemos. E vemos também que, muito embora esse amor todo que Jesus tem, até hoje nós malhamos Judas, né, todos esses anos. Nós, na verdade, é que não aprendemos os ensinamentos de Jesus, né, do perdão, da misericórdia, porque nós vemos que todos os anos estamos indo malhando Judas. Quando, na verdade, Jesus nos dá esse ensinamento do perdão e da misericórdia. Essa também é outra reflexão. Nessa história toda, nós vemos também como nós somos parecidos com Judas, né, naquelas preocupações, não tem confiança em Deus. Ele quer logo se adiantar na frente para fazer as coisas que ele colocou na cabeça, os interesses dele, né, os caprichos que ele queria, o cargo, né, alto cargo, queria o domínio, o poder. Então, nós também somos parecidos muito com Judas. Muitas vezes a gente quer colocar umas coisas na cabeça e aí passa por cima de tudo para poder atingir esses objetivos. Como somos parecidos com Judas. Na falta de confiança em Deus, quando ele fala que é preciso que que Jesus se aliasse aos homens de poder. Então, na verdade, o poder é de Deus, né? Então, é tudo que Deus
quer que aconteça, acontece. O que está acontecendo é permitido por Deus. Então não é o homem que vai fazer, é Deus no momento certo, que ele achar a hora certa. E muitas vezes nós também somos assim. Nós não queremos saber do tempo de Deus, só queremos saber do nosso tempo, das nossas coisas. Queremos ficar curados rapidamente, queremos que o nosso filho tenha um emprego bom, então que a nossa filha case, e por aí vai. Sem respeitar o tempo de Deus. Nós não temos confiança em Deus. Também nós somos Judas nesse sentido. Nós somos Judas também quando nós sintonizamos. Veja que Caifás fez essa proposta, a proposta dele foi para os outros apóstolos também. Mas quem caiu foi Judas. Por quê? Porque Judas, que tinha esse mal dentro dele, né? Da ganância, da ambição, do poder. Então, ele sintonizou com o mal, ele caiu na armadilha de Caifás. Porque era aquilo que ele mais queria. Então, quando nós não nos conhecemos, quando nós não fazemos esse conhecimento, esse autoconhecimento, nós acabamos que não procuramos saber quais são as nossas falhas, as nossas imperfeições. E aí, o que acontece? Os maus espíritos, eles acabam se aproveitando das nossas fragilidades. Então, eles fazem, nós vimos também isso ontem na aula do MEP, eles se aproximam de nós através das nossas fragilidades. Então, eles vão fazer sugestões. Veja que como ele teve aquela noite terrível de sono, que ele não teve, né, ficou agitado, com o pensamento, sem controle dos pensamentos, né, assim ele passou a noite. Então, porque dentro dele já estava essa semente do mal, da ambição, do poder, e isso fez a sintonia, mesmo ele estando ao lado de Jesus. Então, não é o fato da gente frequentar a casa espírita, não é o fato da gente fazer um trabalho social, não é o fato da gente fazer live. Né? É preciso que a gente faça o orar e o vigiar. 24 horas, como foi dito ontem na aula do MEP. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos objetivos de vida, justamente para evitar a sintonia com o mal. Então, nós temos também essa reflexão. Então, é mais ou menos isso, né? Não sei como é que estamos aí no tempo. Tem mais uma coisinha ainda para falar. Assim, sobre a questão da culpa, né, do remorso, nós vemos que Judas, ele acabou que se precipitou, né? Ele sentiu aquela dor pavorosa, como Humberto de Campos escreveu, Oceano de Dor, e simplesmente ele esqueceu de todos os ensinamentos de Jesus. Ele esqueceu que o próprio Jesus disse que ia retornar em 3 dias, e Jesus falou isso várias vezes. Se precipitou e se matou. Então, nós também somos assim, porque quando estamos na dor, no sofrimento, naquele momento difícil, nós também esquecemos dos ensinamentos de Deus, né? Dos ensinamentos do Cristo. Nós nos desesperamos, nos precipitamos, né? Não temos confiança no Pai. Então, também, nós somos parecidos com Judas nesse sentido. Então, o que nós vimos no texto é como nós somos parecidos com Judas, né? Como nós somos ainda materialistas, como nós nos iludimos com as coisas que nós queremos, né? Os nossos caprichos, os nossos interesses. Como nós não temos a confiança em Deus. Vemos também que nós esquecemos dos ensinamentos de Jesus quando nós passamos por momentos de sofrimento. Então, nós vemos muito como nós nos parecemos muito com Judas. E vemos que Judas, na verdade, ele não traiu Jesus, na verdade, ele que se traiu, né? Ele que se enganou, porque ele fez uma avaliação equivocada, ele queria tanto poder, tanto cargo, que acabou acreditando
na proposta de Caifás. Então, essas são as reflexões da noite. E é bom a gente olhar o exemplo dele, ver como nós somos parecidos, não esquecer, né, de tudo que foi dito, não fazer os julgamentos. Logo, logo vai se aproximando aí a questão da Páscoa, né, do dia que ele vai ser comemorada, né, que ele é malhado. Então, que possamos refletir sobre o que foi falado hoje e pensar também, não esquecer dos ensinamentos de Jesus, da misericórdia, do perdão, que, na verdade, nós é que somos parecidos com Judas. E pior até, né? Porque até hoje, após 2000 anos, ainda estamos malhando Judas, recriminando, né? sem refletir nos ensinamentos, sem seguir os ensinamentos da misericórdia e do perdão. Repetindo os mesmos erros, né? Repetindo os mesmos erros. E até mais, depois de 2000 anos. Né? Veja que hoje Judas está servindo juntamente com Cristo, né? Equipe espiritual de Cristo, né? De Jesus. E a gente aqui malhando Judas, ainda. A gente tem muito que aprender. Então, Laís, deu o nosso horário. Eu te agradeço, foi ótimo. As reflexões que você trouxe, como sempre, né? Foram excelentes. E realmente a gente falou aí, para fechar, né? Culpa e remorso tem nos acompanhado nos últimos dias, né? Primeiro no Arte Envelhecer, a palestra de segunda, e hoje veio a reflexão de novo. Né? Então, que a gente traga isso para o nosso dia a dia, que é o aprendizado, né? Está nos mostrando que a gente tem que trabalhar. Mas é isso. Gratidão pela tua explanação, que foi maravilhosa. E aí agora você poderia fazer a nossa prece. Sim. Gratidão a todos também que estão. Não posso responder que também não dá tempo. Tem bastante mensagem legal. Então vamos orar, né? Vamos orar, meus irmãos. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada ao nosso Mestre Jesus, a equipe espiritual aqui presente, pelos ensinamentos de hoje. Muito obrigada. Que possamos lembrar dos ensinos de Jesus. Não esquecer, né, da misericórdia, do não julgamento, do perdão. E ter sempre em mente que devemos amar o próximo acima de tudo, né? Desculpando os erros dos nossos irmãos. Porque também nós erramos. Sem esquecer também que Jesus quer a morte do pecado e não do pecador. Fiquem conosco, queridos irmãos, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Excelente noite a todos. Até quinta-feira aqui de novo, às 18h30, sem imprevistos de preferência. E até domingo no Porto da Paz, no presencial, às 19 horas. Um abraço a todos e até mais. Um beijo, Laís. Um beijo, gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.